Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Olha, o desafio de hoje é daqueles que tiram o sono de muita gente em TI, viu? Como fazer a rede da sua empresa, que nasceu lá no data center local, conversar de forma inteligente e segura com múltiplas nuvens públicas, tipo AWS, Azure. É um verdadeiro emaranhado moderno, né? Então hoje a gente vai mergulhar na solução Cisco Multi-Cloud Networking. A ideia é entender como ela propõe unificar o gerenciamento, a conectividade, nesses ambientes tão diferentes. A nossa fonte principal é um guia de design da própria Cisco, sabe? Cheio de detalhes técnicos, cenários de uso, bem completo. Então a nossa missão aqui é desvendar os componentes essenciais dessa arquitetura, sacar como é que uma política de rede, definida uma vez só, pode valer consistentemente lá no ACI local, na AWS, no Azure e, claro, explorar alguns exemplos práticos para ver o que isso realmente significa no dia a dia. Certo, então vamos começar a desembrulhar isso. A grande questão para mim é: como é que a Cisco consegue criar essa ponte, fazer uma política única funcionar assim, de maneira coesa, em universos tão distintos como o ACI, a AWS e o Azure? O que une esses mundos? Olhando a arquitetura geral que a gente tem como referência, né, a figura 1, vemos o data center ACI, AWS, Azure, tudo interligado. Quais são as peças-chave nesse tabuleiro todo? Exato. Entender os componentes é fundamental. O primeiro deles é o Cisco Nexus Dashboard Orchestrator, o NDO. Pensa nele como o maestro dessa orquestra, sabe? É o cérebro que centraliza a definição e o gerenciamento das políticas através dos múltiplos sites ACI locais e também das plataformas de nuvem. Ele roda como um serviço no Nexus Dashboard, que pode ser físico, VM, até na nuvem. E um ponto interessante é que ele consegue lidar com diferentes versões dos controladores que estão abaixo dele, né? Tanto os APIs locais, quanto os Cloud Network Controllers na nuvem. Então o NDO é tipo o centro de comando unificado que define a intenção da rede, vamos dizer assim, sem se prender aos detalhes de cada local. Precisamente, é isso. E quem executa essa intenção dentro de cada nuvem pública é o segundo componente, o Cisco Cloud Network Controller. Talvez algumas pessoas conheçam pelo nome antigo Cloud APIC. Ah, sim, teve essa mudança de nome, né? Isso mudou na versão 25.05. Ele é implantado lá pelo Marketplace da AWS ou do Azure e a função dele é crucial. Ele pega as políticas abstratas do NDO e traduz, sabe? Traduz para as configurações nativas daquela nuvem. Por exemplo, pega um conceito ACI e, transforma em VPCs e Security Groups na AWS ou VNTs, NSGs, ASGs no Azure. O terceiro elemento essencial é o Cisco Cloud Router, o CCR. Ele é a peça de conexão para o tráfego entre os sites do local para a nuvem, de nuvem para nuvem e, no caso do Azure, até entre VNets diferentes dentro da mesma assinatura. Entendi. E aqui vale notar uma evolução importante. Antes se usava o CSR 1000V, lembra? Mas a partir da versão 25.03, o Catalyst 8000V, o C8000V, virou o padrão para novas implantações. Ele oferece um salto bem significativo em performance. Para quem tinha o CSR, a migração é feita de forma planejada para minimizar impacto, claro. E por último, temos a malha CAI local, gerenciada pelo APIC. É comum ter, mas não é obrigatório para o multicloud funcionar. A solução pode orquestrar só ambientes de nuvem, se for o caso. Ok. Agora a gente chega num ponto que me parece crítico: a tradução. Porque, ACI, AWS, Azure, cada um tem seu próprio idioma de rede. É VRF, EPG, contrato no ACI, VPC e Security Group na AWS, VNet, NSG, ASG no Azure. Como é que a Cisco garante que essa torre de Babel funcione sem que o administrador precise ser fluente em todos esses dialetos? Essa é, de fato, uma das grandes propostas de valor, É simplificar. Relembrando rapidinho o modelo ACI. Tem os tenants para organizar, VRFs para isolar redes, bridge domains, subredes, aí os IPGs, os Endpoint Groups,
para agrupar servidores com políticas comuns. Certo. E os contratos, que são as regras, quem fala com quem. É um modelo bem estruturado. Agora, pensa na AWS com VPCs e Security Groups. E no Azure com VNets, NSGs e ASGs. São conceitos parecidos, mas, assim, implementados de forma diferente. O interessante é o mapeamento que o NDO e o Cloud Network Controller fazem. O VRF do ACI, por exemplo, pode corresponder a uma única VPC ou VNet, ou até a várias VPCs ou VNets espalhadas por diferentes regiões da nuvem. Bem flexível. E os contratos ACI? Eles viram o quê? Viram regras de Security Group SG na AWS ou regras de NSG no Azure. A aplicação também muda um pouco. Na AWS, as regras vão direto nas interfaces das instâncias, nas ANIs. No Azure, a partir da versão 5.1.2, as regras de NSG são aplicadas nas subredes e as VMs são agrupadas em ASGs, que funcionam como tipo umas tags de origem e destino nessas regras. O que é fascinante aqui é a automação dessa tradução toda. O Cloud Networking Controller cuida disso, garante que a intenção de segurança lá do NDO seja implementada direitinho usando os mecanismos nativos de cada nuvem. Ele funciona como um tradutor e um gerente local, sabe? Para garantir a consistência. Entendi. Pô, então para quem opera a rede, a visão fica centralizada no modelo ACI, que talvez já seja mais familiar lá do data center, né? E a complexidade de como isso vira a regra de SG ou NSG fica abstraída. Isso realmente parece simplificar bastante a gestão, não ter que mergulhar nos detalhes específicos de cada provedor para tarefas comuns. Exatamente, essa é a ideia. Certo. Então temos os componentes, a política unificada, mas, na prática, como é que os dados viajam? Tipo, como uma VM lá na AWS consegue falar com o servidor no data center ACI, ou com outra VM lá no Azure? Aqui a coisa começa a ficar realmente interessante. Quais são os caminhos que o tráfego pode seguir? Ótima pergunta. Vamos seguir o fluxo dos dados usando a tabela 1 lá do material como base. Temos alguns cenários principais, olha só. Primeiro, dentro da mesma nuvem pública. Geralmente, o tráfego entre redes privadas usa os recursos nativos da nuvem mesmo, para ser mais eficiente. Na AWS, isso costuma envolver o Transit Gateway, o TGW. No Azure, o VNet Peering e o Cloud Network Controller. Ele automatiza a configuração disso tudo. TGWs, peerings, tabelas de rota. Ele configura o TGW e o peering automaticamente. Isso. No Azure, especificamente, o tráfego entre VNets diferentes passa pelos Azure Load Balancers e pelos CRRs que rodam numa VNet de infraestrutura. Segundo, entre nuvens diferentes, tipo AWS Azure. Aqui a conexão é feita por túneis VXLAN. Pensa neles como umas autoestradas seguras, diretas, construídas entre os Cisco Cloud Routers, os CRRs, que estão implantados em cada nuvem. O Cloud Network Controller configura os CRRs e estabelece esses túneis para a gente. Terceiro, do ACI Local para a nuvem. De forma parecida, a ligação entre o data center ACI e as nuvens também usa túneis VXLAN. Esses túneis vão dos CRRs lá na nuvem até os switches spine do ACI local. A orquestração é feita em conjunto, NDO do lado do ACI, Cloud Network Controller do lado da nuvem. Entendi. A mesma tecnologia de túnel. NET. Esse tráfego normalmente sai direto pela borda da nuvem, usando recursos como o Internet Gateway, na AWS, ou a rota padrão no Azure. Geralmente não passa pelos CSRs. E quinto, da nuvem para redes externas, tipo filiais. Para conectar a nuvem com outros locais da empresa, filiais, por exemplo, a solução usa túneis IPsec entre os CSRs e os roteadores nessas localidades. Essa conexão entre o ACI local e a nuvem, ela parece ser o coração de muitas arquiteturas híbridas, né? Poderia detalhar um pouquinho mais como essa ponte técnica é construída entre o data center e os sites na nuvem? Claro, claro. Essa conectividade tem duas camadas lógicas importantes, vamos dizer assim. Primeiro tem o underlay. É a conectividade IP básica, a estrada física ou virtual, por onde os pacotes viajam, né? Pode ser internet pública,
talvez protegida por túneis IPsec opcionais entre roteadores locais e os CCRs. Ou pode ser links dedicados, como o AWS Direct Connect ou Azure Express Route. O ND1 pode até configurar rotas estáticas se o IPsec não for usado. O SPF também pode entrar aí opcionalmente para trocar rotas da rede física. Certo, a base da conectividade. Isso. E por cima dela vem o overlay. Aqui é onde a inteligência do ACI estendido entra em jogo. Usa-se BGP por VPN sobre VXLAN, isso entre os switches Spine do ACI e os CCARs na nuvem. Simplificando bastante, o BGP EVPN é o protocolo que permite compartilhar as informações de rede do ACI, tipo quem são os servidores, em qual rede eles estão, através daqueles túneis VXLAN. O resultado, um VRF, uma rede virtual, pode existir de forma transparente, tanto no data center quanto na nuvem, como se fosse uma coisa só. E o NDO automatiza toda essa configuração complexa do BGP EVPN e dos túneis VXLAN. Nossa, automação de BGP PVN sobre VXLAN. Isso soa como um baita facilitador para estender a rede logicamente. Com certeza. E tem um ponto prático importante aqui, o MTU, o Maximum Transmission Unit. Como o VXLAN e talvez o IPsec adicionam cabeçalhos extras aos pacotes, o tamanho máximo do pacote pode precisar de ajuste, sabe? Isso geralmente significa configurar o MTU dos servidores finais ou ajustar o MSS, o Maximum Segment Size do TCP, lá nos CCRs. Para quê? Para evitar que os pacotes sejam fragmentados no caminho, o que pode degradar a performance. O material até indica como fazer essa configuração de MSS via Cloud Network Controller. Entendi. Bom saber desse detalhe do MTU-MSS. Agora, vamos trazer isso mais para a realidade. Como essas capacidades todas se traduzem em cenários práticos do dia a dia? Quais problemas comuns essa solução ajuda a resolver e que cuidados a gente precisa ter? Explora vários casos de uso bem legais. Vamos focar em alguns-chave aqui. Caso número 1. Aplicação estendida dentro do mesmo tenant. Imagina uma aplicação de e-commerce com camada web e camada de banco de dados, DB, cada uma no seu EPG. Com essa solução, você pode ter tipo servidores web rodando no ACI local, na AWS e no Azure, tudo ao mesmo tempo, enquanto o banco de dados fica seguro lá no ACI local, e tudo dentro do mesmo VRF que se estende por todos esses locais. Ah, interessante. O benefício é claro, né? Resiliência, se um local cair, a aplicação continua. Mobilidade, dá para mover VMs da camada web entre os locais. E o principal, política de segurança consistente. Aquela regra web pode falar com DB é aplicada de forma uniforme, não importa onde o servidor web esteja. Legal. Mas tem alguma pegadinha? Tem uma consideração importante. Para um EPG ser estendido assim, ele precisa estar num negócio chamado template estendido no NDO. E o que isso significa? Que toda a configuração nesse template é aplicada em todos os sites associados. A consequência é que você só pode usar funcionalidades que são suportadas em todas as plataformas envolvidas. O guia dá um exemplo. Um EPG do tipo Cloud Service do Azure não pode estar num template estendido se a AWS ou a CI local também estiverem nele. Por quê? Porque eles não entendem esse tipo específico. É meio que o princípio do mínimo denominador comum, sabe? Entendi. Tem que nivelar por baixo nas funcionalidades do template estendido. Faz sentido. Exato. Aí tem o caso #2, serviços compartilhados entre VRFs ou tenants. Esse é super comum. Você tem um serviço centralizado, DNS, Active Directory, um banco de dados compartilhado num VRF ou tenant, o provedor, e ele precisa ser acessado por aplicações em outros VRFs ou tenants, os consumidores. Como funciona? Através de vazamento de rotas, route leaking, entre os VRFs, habilitado por contratos específicos. Ah, o famoso route leaking. Isso. Mas aqui vem um alerta crítico, uma diferença importante do ACI Local. Na solução multi-cloud, quando você estabelece um contrato entre VRFs, todos os prefixos de rede, todos os CIDRs de um VRF
vazam para o outro. Não dá para escolher vazar só uma subrede específica, como você faria no ACI local puro. Opa, vazam todas as rotas. Todas. Isso exige um planejamento de endereçamento IP, assim, muito cuidadoso, para evitar a todo custo sobreposição de IPs entre VRFs que precisam compartilhar serviços. A figura 39 no guia mostra até um exemplo de cenário que não é suportado por causa dessa sobreposição. Poderia levar ao descarte de tráfego lá no ACI local. E para contratos entre tenants diferentes, o escopo precisa ser global e os dois tenants têm que estar associados a todos os sites lá no NDO. Nossa, essa questão do vazamento total de rotas é um detalhe operacional bem importante mesmo. Exige muita disciplina no endereçamento IP. E sobre inserir dispositivos como firewalls no caminho do tráfego, como fica? Sim, os casos #7, 8 e 9 tratam de inserção de serviços, principalmente firewalls e balanceadores de carga, usando os Service Graphs do ACI. O que é suportado, a solução trabalha bem com balanceadores de carga nativos da nuvem, tipo o AWS ALB, Azure AppGate, Azure LB, e também com dispositivos de terceiros, como firewalls, um Cisco ASAV, por exemplo, e LBs, um F5, etc., com um foco maior no Azure, segundo a tabela 4. Uma nota, o firewall nativo do Azure ainda não era suportado para inserção via Service Graph na época desse guia. Ok. E tem uma diferença na gestão. O Cloud Network Controller, ele automatiza o ciclo de vida e a configuração dos LBs nativos, mas para dispositivos de terceiros, ele ajuda a inserir no tráfego, mas não gerencia a configuração interna do dispositivo. Por exemplo, adicionar novos servidores no pool de um LB F5 ainda seria feito lá na ferramenta do F5, entendeu? Entendi, a automação é maior para os serviços nativos. Exato. Aí tem exemplos rápidos. Dá para inserir um LB público para tráfego da internet, um LB privado para tráfego interno, um firewall no Azure para tráfego norte-sul, com NAT ou leste-oeste sem NAT, usando as rotas definidas pelo usuário, o DRs, para desviar o tráfego. Tem até uns cenários mais avançados no Azure, com múltiplos firewalls para alta disponibilidade e escala. Algumas considerações. Geralmente precisa de SNAT nos dispositivos de serviço, a inserção não funciona entre sites diferentes, tem essa limitação geográfica, e as interfaces dos dispositivos precisam de subredes dedicadas. Outro caso interessante, caso 11, importação Brownfield. E se já existir uma VPC na AWS ou uma VNet no Azure, criada manualmente, fora da solução Cisco? Esse caso trata de como trazer essa rede legada para o gerenciamento. Ah, isso é comum acontecer. Muito. A chave aqui é que, ao importar, você define uma política de acesso lá no Cloud Network Controller. Pode ser somente leitura, a solução só observa, somente roteamento, ela gerencia rotas, mas não segurança, ou roteamento e segurança, aí ela tem controle total. O processo é: importa via Cloud Network Controller, depois sincroniza com o NDO. O processo é: o impacto somente leitura exige que você configure rotas e segurança manualmente nessa VPC VNet. Já roteamento e segurança permite que o Cloud Network Controller aplique automaticamente as políticas ACI, rotas, SGs, NSGs, sobre essa estrutura que já existia. E isso é vital para o próximo caso. Qual seria? O caso #12, mobilidade de carga de trabalho DR com UPs sobrepostos. Esse é fascinante, sério. Imagina um cenário de recuperação de desastres onde a sua VPC ou VNet secundária, a de DR, que foi importada como Brownfield, usa exatamente os mesmos blocos de IP da sua VPC ou VNet primária, aquela gerenciada pela Cisco como Greenfield. Espera aí, a rede de DR com o mesmo IP da produção? Como assim? Pois é, parece contraintuitivo, né? Mas olha a mágica quando acontece a falha. 1. Você remove o perfil da nuvem primária lá do Cloud Network Controller. 2. Você importa ou reclassifica a VPC ou VNet secundária usando a política roteamento e segurança. Aí o Cloud Network Controller, baseado nas políticas de EPGs e contratos que já existem para aquele VRF, para aquela aplicação, ele aplica automaticamente toda a configuração necessária,
TGWs, rotas, SGs, NSGs na VPC ou VNet secundária. 3, opcionalmente, sincroniza com NDO. Caramba! O grande benefício, as VMs na nuvem secundária podem subir com os mesmos IPs que elas tinham na primária. Isso simplifica, sim, brutalmente a recuperação, porque as aplicações não precisam ter IPs reconfigurados. É muito poderoso. Uau! Esse último caso de DR com IP sobreposto soa quase como mágica mesmo. É uma capacidade bem poderosa para simplificar a recuperação. Então, recapitulando o que a gente viu, a solução Cisco Multi-Cloud Networking funciona como uma camada de orquestração central, com NDO, e uma camada de execução distribuída com o Cloud Network Controller e os CCRs para aplicar e gerenciar políticas do modelo ACI de forma consistente nesses ambientes híbridos complexos, né? Envolvendo data center local, múltiplas nuvens públicas. Exatamente. E os gains parecem claros. Gestão simplificada através de um modelo unificado, né? Automação de tarefas de rede que são bem complexas, tipo criar túneis VXLAN, traduzir políticas entre nuvens, configurar roteamento nativo e a habilitação desses cenários avançados que a gente viu. Estender aplicações, compartilhar serviços, inserir firewalls e LBs, e essa recuperação de desastres bem flexível com IPs iguais. Exatamente. E essa capacidade de abstrair e automatizar, ela nos leva a uma reflexão interessante, né? Para quem está desenhando ou gerenciando essas redes, se a gente já consegue mapear políticas ACI para configurações nativas da nuvem de forma automática, qual seria o próximo passo? Que outro nível de abstração as equipes de rede e segurança poderiam buscar para simplificar ainda mais a operação nesses ambientes multinuvem, que só tendem a crescer em complexidade? E tem o outro lado da moeda também, a ponderação sobre a arquitetura em si. Como é que a dependência de componentes específicos da solução, como os CCRs, mesmo que agora mais performáticos com o C8000V, se encaixa na estratégia de resiliência geral? Qual o balanço ideal entre usar uma solução integrada como essa versus talvez uma abordagem que se apoie mais exclusivamente nos serviços e mecanismos nativos de cada provedor de nuvem, com seus próprios trade-offs, claro, de complexidade e consistência? São perguntas válidas, sabe? E importantes no planejamento estratégico. Excelentes pontos para se pensar, sem dúvida. Com essa provocação final, a gente encerra a nossa análise detalhada sobre o design de rede híbrida multinuvem da Cisco. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração. Até a